Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 20 de junho, estamos aqui para um Oris Macro Flash, especificamente para comentar a decisão do Copom que tivemos ontem, né, a tão aguardada decisão do Banco Central Brasileiro, né. Caval, queria aqui que você comentasse um pouco as primeiras impressões depois da decisão de ontem, né, que de forma, vamos dizer assim, mais aguardada pelo mercado era que viesse algo consensual, acabou vindo nessa direção, mas tivemos pontos importantes ali, embora, né, a gente não esteja celebrando tanto assim a melhora de mercado pelo que a gente viu agora cedo aí nos ativos, né? Bom dia. De fato, a decisão acho que agradou, não a todos, né? A gente sabe que tem, evidentemente, no governo, né, uma posição que tem sido muito ácida com relação ao Banco Central, mas olhando à luz, né, particularmente da decisão do Copom anterior, a divisão dentro do Copom, o efeito que isso teve do ponto de vista das expectativas, né, que cobrou um preço, né, em termos aí de elevação de projeções, né, no mercado e no próprio comitê. A decisão foi, acredito que, bastante celebrada nos termos do comunicado, que me pareceu um comunicado firme no sentido de manter, em primeiro lugar, o compromisso, né, com o atingimento da meta de inflação no horizonte relevante, 2025, e a ancoragem, a reancoragem, melhor dizendo, né, das expectativas, né, frente ao movimento aí expressivo de desancoragem adicional, nos termos do próprio comunicado, que ocorreu desde do Copom passado. Acho que um ponto interessante, né, Caval? A gente que sempre pega o documento que foi divulgado, compara com o anterior, em termos de como o Copom está vendo o mercado externo, a economia doméstica, não teve uma grande alteração. Acho que esse ponto que você falou, as expectativas ampliaram a desancoragem, isso foi claramente notado, né? Mas eu destacaria dois pontos, acho que importantes, aí pensando na condução da política monetária à frente. Primeiro, em um certo ponto ali do comunicado, existe a inserção do termo vigilante, né? Então, o Banco Central se mostra vigilante em relação à dinâmica da inflação, às expectativas. Normalmente, essa é uma frase que vários bancos centrais ao redor do mundo utilizam para subir o tom com relação a essas preocupações. Então, houve um aumento das preocupações com relação a isso. Sim, o termo vigilante, que foi acrescido, foi bem importante. Mas aí, ao mesmo tempo, né, eu acho que se ele tivesse vindo sozinho, o vigilante poderia ensejar uma ideia de que poderíamos ter à frente um cenário de aumento de juros. Mas, ao mesmo tempo, tivemos ali a inserção também de uma nova frase que não existia nos comunicados anteriores, em que ele fala mantida a Selic no atual patamar de 10,50%, ao final de 2025 a inflação converge para muito próximo da meta, 3,1%. Então, tem um recado muito sólido, né, muito concreto, de que provavelmente ou dificilmente teremos aí cortes de juros aí nos próximos meses. Acho que indo para um cenário mais provável, bem provável, de não ter nenhum corte, pelo menos esse ano, né, Caval? Nos termos que ele colocou, o cenário alternativo, né, da Selic estável, né, que é um recurso que o comitê já usou no passado, exatamente quando ele está num momento, né, de estabilidade, né, de sinalização de estabilidade mais prolongada, né. Isso é uma referência importante aí do ponto de vista da dose, né, adicional Sim. de juros requerida. Além desse ponto, Marcos, que você chamou a atenção, o balanço de riscos ele se manteve equilibrado, né? A gente sabe que na última reunião, na reunião precedente, na ata apareceu a discussão de alguns diretores, né, que julgavam já uma assimetria altista, vamos dizer assim, no balanço de riscos, o que provavelmente, imagino, tenha se mantido, mas não representa a opinião majoritária do comitê. Isso é algo também que a gente deve, a partir da semana que vem, saber quando da divulgação da
da ata do Copom, né? E no que toca o cenário, né, houve uma pequena adição relevante, né, quando ele falou do cenário fiscal, quando ele fez uma referência ao preço de ativos, né, e no chamado, entre aspas, coponês, né, preço de ativos é um sinônimo de taxa de câmbio, de dólar, né? Então, é claro que um dos ingredientes, né, que tornou mais complexa aí a convergência da inflação à meta é, evidentemente, a depreciação cambial que nós tivemos aí nas últimas semanas, né, e que vinha sendo, vamos dizer, um ator coadjuvante, né, ao longo desse ano. O câmbio não se apreciou como muitos esperavam, mas também não havia se depreciado, e agora isso dificulta ainda mais o trabalho do comitê, né? Desse ponto de vista, né, no próprio comunicado, o colegiado coloca que eles usaram como referência o câmbio a 5,30, né? E a gente ainda está vendo o dólar a 5,40, 5,41. Então, na verdade, se a gente pegasse a valores de hoje, existe uma deterioração nos modelos, né, que o Banco Central utilizou para essa reunião. Mas, Cavalo, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais que relaciona o Copom com os eventos dessa semana, especificamente a entrevista do presidente Lula no começo, antes de ontem. Como você imagina que foi o impacto daquilo que o presidente Lula disse, né, que a única coisa desajustada na economia brasileira são os juros, né? Você acha que isso teve algum impacto no comportamento do colegiado, fora o que a gente já sabia daquilo que repercutiu de maneira muito forte da decisão dividida da reunião anterior? Como que você observou essa dinâmica aí? Então, a gente, acho que todos, né, nas últimas semanas se surpreenderam, né, com a elevação de tom, né, crítico em relação ao comitê por parte do presidente Lula, o PT. Não que houvesse, né, uma relação harmônica até aqui, mas ela foi aí, a meu ver, apimentada aí a dose, né, da elevação de tom. Me parece que tem muito a ver com o quadro político, né? A alegação de que esse desconforto, né, tenha vindo, sobretudo, da participação do presidente Roberto Campos Neto num jantar oferecido pelo governador de São Paulo, mas me parece, né, que isso talvez reflita também o momento político, um governo acuado, né, uma derrota importante no legislativo com a devolução da MP, da compensação de créditos de PIS/COFINS, quando pela primeira vez, né, a gente viu o governo, né, receber críticas muito fortes do setor real da economia, né, que teria sido muito impactado pela MP, né? Então, talvez também uma maneira dele reconstruir essa relação que ficou, de certa forma, abalada aí pela sanha de elevação de arrecadação, tenha sido, né, voltar as baterias contra o comitê, né, e inclusive, né, chamando atenção para a ideia de que o problema fiscal não estaria, né, na elevação do gasto primário, e sim nas despesas financeiras, um argumento, né, que o PT tem usado aí classicamente, né? Agora, de qualquer forma, né, tenha sido qual tenha sido, né, a motivação, o que a gente sabe é que isso não ajuda, né, do ponto de vista da dinâmica de um Banco Central autônomo, né? Porque quando você é designado, sabatinado e ingressa no comitê, você tem um mandato pela frente, né, e uma responsabilidade muito grande com relação ao país, né? Então, independentemente de qual seja a sua posição, mais rock ou mais dove, a gente sabe que, por exemplo, no FED, classicamente, você tem, né, visões divergentes, e o comitê é exatamente um momento de conciliar essas visões que muitas vezes não são idênticas, né? Você constranger o membro do comitê, né,
por intermédio de uma pressão política dessa monta, né, vinda não só do PT, mas do presidente da República, acaba reduzindo o leque de opções, né, porque mesmo se houvesse alguém com a intenção, né, de votar pela continuidade da queda da Selic, essa possibilidade ficou menor, na medida em que, mesmo que a pessoa julgasse que essa era a decisão correta, provavelmente não seria conveniente fazê-lo nesse contexto, né? Então, acho que no final, o voto dos membros do comitê indicados pelo governo anterior não ia mudar por conta dessa pressão, né? Se houve algum efeito dessa pressão, foi exatamente, né, ter gerado uma convicção adicional de que a decisão unânime era a mais adequada, né? Então, essa pressão, a meu ver, só, né, jogou a favor da unanimidade, coesão dentro do comitê. E um comentário adicional que eu faria é que se há algum mérito em toda essa história, né, em todo esse episódio desgastante de pressão sobre o comitê, enfim, acho que é mostrar a importância da autonomia do Banco Central, né? A gente só entende, a gente só aprende, né, qual é a importância dos aperfeiçoamentos institucionais, das reformas, né, quando na prática há uma ocasião em que ela se mostra relevante, né? E o governo está dando essa contribuição, né, mostrando para o mercado, para o setor privado e para o Congresso, que aprovou a autonomia do Banco Central, o quão importante ela é, né? Não fosse a autonomia, talvez a gente estivesse num cenário econômico pior, né, com pressões que resultariam inevitavelmente numa inflação e juros maiores à frente. Eu prestei bastante atenção em alguns aspectos após a reunião que depois que o presidente teceu essas críticas, né, à condução da política monetária no Brasil, ele deu uma carta, um sinal verde para os partidários, né, atacarem, né, e criticarem o Banco Central, e foi o que a gente observou logo após a decisão ontem. Ministros, deputados e senadores importantes do governo fizeram declarações muito fortes contra a decisão. Eu queria saber o que você pensa a respeito da possibilidade, né, do enfraquecimento, né, das candidaturas dos membros que já estão no colegiado, para eles ascenderem possivelmente virando presidente do Banco Central. Coloco isso porque, Caval, o que a gente observou agora pela manhã é que os ativos estão um pouco mais aliviados, né, mas nada exagerado. Basta dizer que tem ainda 50 pontos base de aumento de juros precificado daqui até o final do ano, coisa que não parece provável, então ainda existe uma incerteza, uma inquietude muito grande quanto à nomeação do próximo presidente. Você acha que aumentou a chance, por exemplo, do nome a ser colocado como presidente, proposto para presidente a partir do ano que vem, não vir mais de dentro do próprio colegiado atual? Então, é difícil dizer porque é uma decisão, usando aquela famosa palavra, monocrática, né? Uma decisão do presidente da República, a indicação. A gente também tem que levar em conta que há limites, né, por conta da necessidade da sabatina feita pelo Senado, então é necessário, né, que haja, né, nesse sentido a indicação de alguém que tenha experiência na área, enfim, né, e nesse sentido não é, vamos dizer assim, possível que seja qualquer nome, né. Agora, o que a gente está, vamos dizer, tem dois cenários, né. Um será que esse processo de desgaste que começou na última reunião, na reunião anterior do Copom, anterior a de ontem, né, a votação de divergência, os impactos que isso teve em expectativas, em prêmio de risco, em alta de dólar e tal, e a decisão de ontem, né, unânime, mais serena, mais técnica, né, em havendo um aprendizado, né, dentro desse processo, né,
eu acho que isso fortaleceria o nome de diretores que estão lá, especialmente o diretor Gabriel Galípolo. Por quê? Porque é muito melhor o governo ter alguém lá, né, que já está testado, está provado, que é de sua confiança, de confiança do ministro da Fazenda, Fernando Haddad e tal, do que eventualmente trazer alguém de fora. E nem sempre é fácil, né, você convidar pessoas de fora, como a gente sabe, né? Agora, se o critério for outro, for a adesão, né, a uma visão, né, a teses aí mais heterodoxas de condução da política monetária, ou seja, se não tiver valido a pena toda essa confusão do ponto de vista de gerar um aprendizado, aí, né, a gente não vai poder fazer nada. Mas o que ao menos a gente viu ontem positivamente, que provavelmente vai acontecer até o final do ano, quem está no Copom tem uma responsabilidade com o país, tem um nome a zelar, né? E em assim sendo, não é qualquer decisão, né, sob pressão do PT ou do presidente da República que ela vai tomar, né? Então esse acho que é o lado importante, que de novo, né, vai na direção daquilo que eu falei do grande aperfeiçoamento institucional que a gente está tendo agora com a autonomia do Banco Central, que não é meramente, né, o fato de que o presidente Lula só vai indicar, né, a maioria dos membros do comitê depois no seu terceiro ano de mandato. Não. É que quem quer que ele indique estará lá fazendo um trabalho com autonomia, o que é muito diferente. Legal. Bom, acho que esse foi uma tentativa de fazer um resumo, né, de tudo que aconteceu ontem. Gostaria de adicionar alguma coisa? Só lembrando, né, que na semana que vem nós temos também dois eventos, a divulgação do relatório trimestral de inflação. E qual seria o grande ponto, né, aguardado aí pelos mercados? Obviamente tem também a coletiva do presidente Roberto Campos Neto, diretor de política econômica Diogo Guilhem, né? Mas há uma expectativa de que o Banco Central possa, nesse momento, né, fazer a sua reestimativa do juro real neutro, né, que ele usa hoje de 4,5 nos modelos, e isso tem uma ligação, né, com um ponto importante ontem da ata, que foi a projeção de inflação de 2025, que subiu de 3,3 para 3,4 e gerou dúvidas com relação a se o Banco Central já teria ou não usado a nova taxa de juros neutros. Né? E vale lembrar, essa semana passada o Banco Central norte-americano revisou a sua taxa neutra de juros também, né? Então acho que é um movimento que talvez não esteja restrito ao Brasil. Inclusive porque a taxa neutra global, né, particularmente dos Estados Unidos, é um dos componentes da nossa taxa neutra aqui. Então, esse também vai ser um fato importante aí na semana que vem. A gente comenta, né, depois no nosso podcast semanal da sexta-feira da próxima semana. Legal. Bom, agradeço a todos e todas. Nos sigam nas nossas redes sociais através do @OrisPartners. E a todos aí um bom resto de semana, um bom final de semana. Bom final de semana a todas e todos aí. Obrigado.